Fala aí galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Investidor Baixa Renda. E no vídeo de hoje aqui, galera, o Banco Central acabou de cortar a nossa taxa básica de juros em 0,25%, chegando ao patamar de 14,50% ao ano. Taxa de juros ainda está um pouco alta, mas já é o segundo corte consecutivo, e aqui eu vou tentar falar um pouco como isso pode impactar sua vida, seus investimentos, tá bom? Se esse conteúdo aqui te interessa, deixa aqui nos comentários, comenta, deixa o like, se inscreve no canal para mais vídeos como esse, tá? Bom, pessoal, no momento que eu gravo esse vídeo, o nosso Ibovespa hoje abriu aqui em alta, 186.756 no momento que eu gravo esse vídeo, tá? Talvez o momento que você esteja assistindo esteja um pouco diferente. Depois de uma grande queda ontem, tá? O nosso Ibovespa hoje, o mercado dá aquela esfriada, dá aquela regularizada, mas lembrando que hoje é véspera de feriado, a gente vai ter sexta fechado, sábado e domingo. A segunda-feira pode ser que venha surpresa negativa aí para a Bolsa Brasileira, mas aqui todo e qualquer conteúdo não é recomendação de investimento, nem tampouco de compra ou de venda, beleza? Acabou a festa dos 200 mil pontos, a verdade é essa, estava todo mundo confiante que o Ibovespa iria agora para os 250 mil pontos, já que em algum momento desse mês aqui, o nosso Ibovespa bateu 199 mil, basicamente 200 mil pontos. Então, todo mundo projetava para 250 mil pontos. Para 250 mil pontos. Quem acompanha o canal aqui sabe que eu vinha falando há muito tempo aqui. A Bolsa Brasileira tinha alguns ativos que estavam super valorizados, tá? Devido à questão do fluxo estrangeiro, tá? E agora começaram a tirar dinheiro da Bolsa de Valores, e o Copom acabou cortando a taxa de juros, galera. E como que isso impacta seus investimentos? Primeiramente, para quem é investidor nato de renda fixa, tá? Não mudou absolutamente quase nada para você, tá? Se você é adepto à renda fixa, continua lá, porque ainda assim você vai ter uma excelente rentabilidade. Nos últimos 90 dias, a taxa Selic caiu de 15 para 14,50, então você ainda está com a rentabilidade acima de 1% ao mês, certo? Lembrando que depois você tem que descontar o IR disso. Agora o ponto em questão, pessoal, é o seguinte: já é o segundo corte consecutivo do Banco Central, tá? O Fed pregou cautela nas próximas reuniões, mas ao que tudo indica, virão novos cortes dessa taxa Selic, tá? Se resolver essa guerra, parar com essa questão, o petróleo está disparando demais, tende a continuar os cortes e a taxa Selic cair e, consequentemente, os seus investimentos renderem menos, tá? Quem investe em renda fixa. Por outro lado, para quem é adepto à renda variável, adepto a risco, como eu, e gosta da renda variável, está se mostrando aí uma excelente janela, tá, de oportunidade para você estar investindo na Bolsa de Valores, está comprando excelentes ativos. Quando a taxa estava lá em 14,75, 15%, o Banco do Brasil, por exemplo, era negociado a 25, 26 reais, e eu falava aqui que o Banco do Brasil estava caro, dada a questão do cenário atual, dado o risco atual, tá? Inadimplência muito alta, guidance revisado para baixo, o banco ainda vai soltar seus resultados no primeiro tri, e a gente precisa esperar para ver como é que vai ser, mas estava achando caro. Falo também, outra empresa que deu, enfim, quase tudo na Bolsa de Valores disparou devido à questão de muito fluxo estrangeiro, mas só que agora o estrangeiro começa a retirar dinheiro da Bolsa de Valores para ir para a Bolsa Americana, e aí você está vendo o que acontece, algumas correções, mas para a gente que é investidor brasileiro, está uma excelente oportunidade, porque com a queda da taxa de juros, as empresas brasileiras, tá? As empresas brasileiras em si, elas têm que contratar dívida para estar investindo, ok? E com a taxa de juros tão alta como vem sendo ainda, fica meio que inviável a empresa pegar crédito, porque está mais caro para estar investindo. Não só contratar dívida, como também muitas empresas na Bolsa de Valores, elas estão com alavancagem alta, tá? E esses juros altos, taxa de Selic alta, ela acaba sufocando ali a empresa, tá? Não só na questão de novos investimentos, como também na questão de juros altos, dívida mais difícil, come o caixa da empresa. Algumas empresas não conseguem nem pagar, nem gerar caixa para pagar essas dívidas, e aí
acontece o que você viu aí nos últimos meses. Muitas empresas entrando em recuperação judicial, algumas decretando falência, o número de IPOs na bolsa diminuiu, então tudo isso aí sufoca não somente as empresas, como também o próprio governo, que tem uma dívida pública muito alta, mesmo parece inacreditável, o tanto que o governo arrecada, tá? O tanto que o governo arrecada, e mesmo assim a dívida é muito maior. Hoje, tá? Hoje o Brasil ele está pagando em média aí R$ 1 trilhão, tá? Só de juros da dívida pública. Então, com esse corte da taxa de juros aí, isso aí tende a melhorar, a desafogar mais as contas públicas também. E aí você pode se questionar, Claudio, mas eu já vi várias pessoas falando que o Banco Central ele eleva a taxa de juros, a Selic, para conter a inflação, tá? E se a inflação não diminui, a taxa de juros sobe. E a nossa inflação está subindo. Por que está sendo cortado? Bom, está sendo cortado porque o Banco Central ele entende que o Brasil, a economia precisa se desenvolver, tá? E essa questão da inflação, a taxa de juros, a Selic, ela não está conseguindo conter a inflação, não por incompetência do Banco Central, é porque essa medida já não funciona mais. Já não funciona mais, dado acontecimentos globais, o cenário macro, como chama, né? Porque, como vocês vêm acompanhando aí nos noticiários, Estados Unidos e Irã, guerra lá, Estreito de Hormuz fechado, barril de petróleo que no início do ano estava ali na região de 60 a 70 dólares, hoje está a 115, tá? Algumas vezes bateu 120 dólares e o petróleo é um dos principais fatores para o aumento da inflação. Porque tudo está atrelado a petróleo, não só o combustível, mas também a questão dos alimentos, que a gente importa alguns alimentos, né? Alguns alimentos, a gente importa fertilizantes da Rússia, China, e aí o frete fica mais caro e, consequentemente, isso aqui impacta no bolso brasileiro e aumenta a questão da inflação. Aumenta a questão da inflação, tá? Mas na questão de investimentos, para quem é investidor de longo prazo, tá? Eu não digo a você que, enfim, esse seja o melhor momento para você estar comprando desvairadamente renda variável, mas provavelmente é um excelente momento, uma excelente janela de oportunidade para você ir comprando, tá? Fazendo seu preço médio aí, comprando bons ativos a bons preços, ok? Não é que os ativos que da Bolsa, Banco do Brasil, Vale, estivessem caros demais, não é que eles não valessem o valor que estavam sendo negociados, é porque estava nítido que uma hora ia acontecer essa correção na Bolsa de Valores, e aí é aquela questão, compre bons ativos a bons preços. A gente não pode, porque um ativo é bom, pagar qualquer preço, tá? Quem comprou o Vale lá nos R$ 88, R$ 90, tá? Enfim, agora coçando a cabeça que deveria ter esperado um pouco mais. Muita gente que comprou o Banco do Brasil a 23, 24, R$ 25, também deve estar arrependida de não ter segurado caixa para aportar agora, que está 22. Mas não tem como a gente prever o futuro, não tem como a gente prever o que vai acontecer, tá? Então o ideal é sempre fazendo caixa, aportando aos poucos e aproveitando as oportunidades, porque lá na frente, quem tiver estratégia, quem tiver calma, tá? Quem tiver calma, saber a hora certa de comprar, não tem como você acertar o fundo de nada, tá? Mas a empresa vai fazendo fundo, você vai comprando, manteve os fundamentos, tudo bem. Agora, para mim não fazia sentido, era Banco do Brasil negociado a R$ 26, quando o banco lucrava 30 bi por ano, e agora o mesmo Banco do Brasil sendo negociado a R$ 26, sendo que o banco lucra 20 bi, cara. Não fazia sentido para mim, tá? Então, é esse tipo de coisa que você tem que prestar atenção para você estar fazendo bons investimentos, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje do canal Investidor Baixa Renda. Se você gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. Valeu!